Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo. Hoje com os palpites para o dia 18 de junho, quinta-feira, onde nós teremos o início da segunda rodada da fase de grupos. Até o vídeo ser gravado, eu já tinha assistido algumas partidas hoje. Portugal empatou com o Congo, com a República Democrática do Congo, na verdade, porque Congo é outro país. E foi um tropeço, apesar de Portugal ter se mostrado muito bem nos 20 primeiros minutos, depois morreu. E o Congo é um time que parece muito organizado taticamente. Se o Uzbequistão for um time fraco, vale se posicionar nesse DNB aí do Congo na próxima rodada. Também tivemos 4-2 Inglaterra na Croácia, top 3 melhores jogos da primeira rodada até aqui, um jogaço. Belíssima atuação da Inglaterra, a Croácia ficou meio que sem saber o que fazer e até conseguiu incomodar em alguns momentos. E agora tivemos Gana 1-0 no Panamá, nós tínhamos Gana DNB aqui. E olha, na Bacia das Almas, no finalzinho, depois de um primeiro tempo caótico para a equipe de Gana, para as Estrelas Negras ou Black Stars, como é conhecida a seleção africana. Agora para os jogos do grupo A e do grupo B, nós vamos começar a análise aqui. Os jogos aí serão em 4 jogos, né? Grupo A, 2 jogos, grupo B, 2 jogos, nesta quinta-feira. Começando com a análise de República Tcheca, ou agora que estão com uma nomenclatura diferente, né? Tchequia contra a África do Sul. Duas seleções que perderam em suas primeiras partidas. A Tchequia perdeu para a Coreia do Sul por 2-1 e a África do Sul perdeu por 2-0 para o México. Duas exibições ruins das seleções, ainda que eu tenha uma impressão de que a Tchequia é mais forte que a África do Sul, porque ainda que tenha jogado mal, parece que um time mais organizado taticamente falando e com mais recursos também individuais. O time da África do Sul é praticamente quase todo montado ali com peças do Mamelodi Sundowns, com outros jogadores do futebol sul-africano. Tem o Lyle Foster que joga no Burnley, mas sai um pouco disso, já acaba o time e já a Tchequia tem vários jogadores aí que tem sim uma qualidade melhor, né? Como Kufal, Susek, Hlozek, Provod, Chique. E tem que ver também se esse time não ficou muito nervoso na estreia contra a Coreia do Sul. Bom, sobre bet, eu gosto bastante aqui de uma criadinha, um criar aposta na 365, que é montada desse jeito. 2 chutes do Provod, que vai ser um jogador que vai jogar pelo lado esquerdo da República Tcheca e vai ser um cara de muita decisão. Ele é um cara que ele é do Slavia Praga, ele tem uma boa média de chutes e amanhã, como é um jogo que eu vejo a República Tcheca muito em cima, mas talvez sem marcar o gol cedo, eu vejo que o Provod, o Hlozek, o Chique são jogadores que de fato, até o Sulk, que vai estar no banco de reserva, podem ser jogadores determinantes para chutes, tá? E aí com esse criado aposta eu coloco também o mais de meio escanteio para a Tchequia, para dar uma cotação de 1,66 no primeiro tempo os escanteios. Agora, claro, se o Provod não jogar, aí você dá o cash antes da partida começar, porque não vale a pena ficar rodando a bet com apenas o escanteio da Tchequia, tá? Então essa é a minha bet, Provod 2 chutes com meio escanteio no primeiro tempo para a Tchequia, para dar uma cotação melhor para nós. Esse jogo é às 13 horas. Vamos fechar o grupo A, depois a gente fala do grupo B, tá? México e Coreia do Sul é um confronto que aqui, na minha visão, nós temos um México com uma cotação de 2,12, 2,10 aí para o México. O México que ganhou da África do Sul no primeiro confronto, muito por conta do clima do estádio, pelo adversário ser bem fraco, e também pela altitude do Azteca, que não vai ter nesse segundo jogo contra a Coreia do Sul, porque o jogo será disputado em Guadalajara, que agora é 1.500 metros de altitude, e o adversário é outro. A Coreia do Sul se mostrou um time muito atento contra a Tchequia, com um plano de jogo muito rápido, muito bem executado, e olha que esse jogo contra o México, pro México, na verdade, vai ser um jogo muito difícil. Lá atrás eu me posicionei no mais 0,75 da Coreia do Sul, mas agora eu acho que eu vou ficar sem aconselhar para vocês, porque a cotação já caiu bastante. O que eu vou recomendar para vocês aqui é over 1,5 chutes do Kangin Lee da Coreia do Sul, tá? Tá 2,75 para ele dar 2 chutes, até o momento de gravação desse vídeo. E ele é um cara que joga ali na dupla de meio atacante junto com o Son. É um cara que tem jogado muita bola, é muito liso, muito bom jogador, é do PSG. E o Kangin Lee, na minha visão, tá com uma cotação alta para esses 2 chutes dele a 2,75. Então esse é meu aconselhamento de bet. Não é para ir com uma unidade como as outras bets que eu passo sem falar unidade, é para ir com meia unidade, porque realmente essa bet é um pouco mais difícil. Jogo fora de casa, contra o México jogando em casa. Vamos com meia unidade nesse over e meio, pagando 2,75 para o Kangin Lee chutar 2 ou mais vezes, beleza?
Abrindo os trabalhos agora no grupo B, nós teremos Suíça e Bósnia às 16 horas. E é um duelo onde todos do grupo já empataram, né, na estreia. A Suíça empatou com o Catar, tomou gol de empate no último minuto. E o Canadá empatou com a Bósnia, ou seja, a Bósnia também tem um ponto. Tá todo mundo empatado e os dois jogos foram 1-1. Então aqui tá todo mundo de fato igual. E esse é um confronto que, por mais que a Suíça tenha mais qualidade que a Bósnia, isso é provado, a gente já viu inúmeros jogos da Bósnia e da Suíça antes dessa Copa até nas eliminatórias, dá pra ver que a Suíça tem um plano tático melhor. Se for olhar o time da Suíça em si, ele tem mais recursos técnicos, né? Tem o Xhaka, tem o Embolo que joga muita bola, tem o Ndoye também na ponta direita, e a Bósnia é um time que tem sim alguns jogadores bons, como o Demirovic, como esse Bajira Kitarevic, que é um jogador pelo lado direito que é bom de bola. Tem o Dzeko também, que pode entrar amanhã, embora tenha ficado no banco na primeira partida. Tem o Kolasinac, tem o Dedic também do outro lado direito, nas laterais. Então é um time bem organizado também, mas é abaixo da Suíça. Agora, eu acho que para esse confronto, eu vejo que esse over 7,5 chutes que está aqui na tela para vocês da Bósnia, pagando 1,67 na Betano, tá meio exagerado, tá? Por quê? Primeiro porque se a gente pensar que a Suíça é melhor, teoricamente para a Suíça sair na frente em algum momento do jogo, né? Ali aos 30, 50 ou até 60 de jogo, é para a Suíça estar ganhando. E com isso a Bósnia sabe que, por mais que tenha uma chance de ganhar do Catar na última rodada, é melhor fazer o máximo de pontos possíveis. E a Bósnia tende a sair para o jogo, então, em busca do resultado. E acho que até naturalmente, se a partida tiver um 0-0, 1-1, a Bósnia vai sair para cima. Porque a Bósnia não é um time tão fraco como o Catar, por exemplo, para chutar apenas 4, 3 vezes contra a Suíça, que também não é uma França, uma Espanha. Então esses 7,5 chutes da Bósnia, na minha visão, tá de fato baixo, e eu vou pegar aqui então mais de 7,5 chutes para a seleção da Bósnia contra a Suíça nesta quinta-feira. E no último jogo da nossa lista, Canadá e Catar, 19 horas. O Canadá que chega precisando dar uma resposta após ter decepcionado na estreia contra a Bósnia, porque joga em casa também, assim como o México. O Canadá também é sede da Copa e também joga em seu estádio perto da sua torcida. Pega um Catar que, por mais que tenha empatado no último minuto com a Suíça, expôs muitas dificuldades do seu plano tático e foi amassado pela Suíça durante boa parte do jogo. E, aliás, eu não sei como que o Catar conseguiu empatar com a Suíça aquele confronto, porque a Suíça foi melhor durante 80 minutos de jogo ali. A Suíça era para ter feito 3 ou pelo menos 2-0. Então aqui eu vejo o Canadá muito incisivo, sabendo fazer uma pressão, porque ele já mostrou que ele sabe fazer pressão contra a Bósnia no primeiro jogo. O time do Canadá foi muito consciente no primeiro tempo contra a Bósnia, fazendo muita pressão, agredindo muito o time da Bósnia, e merecia até ter virado a partida contra a seleção bósnia. E por isso eu vejo uma bet interessante aqui, que é o Roman Ahmed, isso mesmo, Roman Ahmed ou Roman Al-Amin, né? Mas na transmissão que tá Roman Ahmed, tá aqui o print para vocês. Mais de 1,5 desarmes pagando 1,66. Ele vai ser lateral esquerdo contra o Canadá, e ele vai bater de frente no sistema de 4-4-2 do Canadá com o Buchanan, do Villarreal. E o Buchanan é um cara que dribla muito. No primeiro jogo contra a Bósnia, ele já fez um salseiro danado contra o Kolasinac, e para mim aqui eu vou então no over 1,5 desarmes do Roman Ahmed contra o Buchanan na marcação e no matchup das equipes do Canadá e Catar. Beleza? Essas são minhas entradas para esta quinta-feira. Sexta-feira tem jogo da seleção brasileira e eu volto com mais palpites. Então já curte, já se inscreve também no canal e vamos que vamos.